O pesadelo em Famalicão continua, é a terceira época que não conseguimos vencer esta equipa num jogo bastante polémico e que de certeza absoluta vai fazer correr muita tinta. Vamos falar sobre esta partida, trazer também novidades sobre o mercado do Benfica e modalidades, portanto fica atento. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Ainda com muita azia, depois do jogo de ontem, o Benfica empatou a 2 golos em casa do Famalicão, em jogo da 32ª jornada do Campeonato Português. O Benfica esteve a vencer por 0-2, com o gol Sheldrup aos 12 minutos de grande qualidade e Richard Rios aos 19, mas após a expulsão de Otamendi aos 55, o Famalicão conseguiu chegar ao empate por Matias de Amorim aos 67 e Aboubacar aos 78. O jogo fica marcado por erros de arbitragem de Gustavo Correia, uma grande qualidade que devia ter sido marcada a favor do Benfica na primeira parte, e o segundo gol do Famalicão surge de um canto fantasma. Apesar destes erros graves, o certo é que o Benfica também devia ter conseguido gerir muito melhor esta partida, tentando ter mais posse de bola e procurando criar perigo através de contra-ataques. A equipa recuou demasiado cedo e podia e devia ter tido uma estratégia diferente quando ficou reduzida a 10 unidades. Uma coisa é tu meteres o autocarro a faltar 5 minutos para o final do jogo. Outra coisa completamente diferente é meter o autocarro a faltar 35 minutos para o fim. Acho que foi um risco demasiado grande e acabou por não correr nada bem. Com este empate, o Benfica soma 76 pontos, continua a depender de si para ficar em segundo lugar, mas este era um resultado que era completamente evitável. Após o final do jogo, Rui Costa deixou duras críticas à arbitragem de Gustavo Correia, acusando o juiz de tentar impedir as Águias de terminarem em segundo lugar, que dá pelo menos acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Venho manifestar indignação por aquilo que se passou aqui hoje. Aconteceram lances capitais inaceitáveis. Ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos ou quem vai às Champions sem ser jogadores ou treinadores dentro de campo. O Benfica está a lutar pela Liga dos Campeões e o que o árbitro, este senhor, fez aqui é tentar que o Benfica não vá à Champions. Há poucas palavras para justificar a razão de não dar aquele penalti ao Benfica, disse Rui Costa. O presidente das Águias reforçou as críticas, foi tentar impedir que o Benfica chegue à Champions. Penalti claríssimo aos 30 minutos que não foi assinalado. É o mesmo árbitro que na primeira volta marcou penalti para o Casa Pia, hoje não o conseguiu ver. Já não tinha visto o primeiro penalti, foi preciso o VAR chamá-lo. No lance do segundo gol do Famalicão não há canto. Depois os 15 minutos de desconto que não tem a menor explicação, mesmo com a substituição do fiscal de linha por lesão. O que veio fazer aqui hoje foi tentar que o Benfica saísse derrotado. Não há outra palavra. E este senhor veio aqui prejudicar o Benfica, apontou. As críticas de Rui Costa continuaram. Por fim, para completar o ramalhete, ainda deu um amarelo ao Rios, que o tira do jogo com o Sporting Braga, que nem o Rios o consegue explicar, que o árbitro não consegue explicar e que provavelmente vocês não têm nenhuma imagem que mostre o porquê. Foi isto que se passou aqui hoje. Este símbolo representa milhões de pessoas e exige mais respeito. Ninguém tem o direito de decidir campeonatos ou classificações sem serem os jogadores e os treinadores. O presidente do Benfica mantém a confiança que a equipa vai chegar ao segundo lugar, independente desta arbitragem habilidosa. Continuamos a depender apenas de nós. É também a mensagem que eu quero deixar a todos os benfiquistas. O que aconteceu aqui hoje foi tentar atrasar-nos nesse percurso. Chegámos a este lugar com o mérito de termos recuperado os pontos que tínhamos perdido para recuperar este segundo lugar. Chegámos aqui com o nosso mérito. Quiseram-nos aqui hoje tirar-nos dessa competição do próximo ano. Estou convencidíssimo e dou garantia que estes jogadores irão fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o Benfica esteja na próxima época na Liga dos Campeões, mesmo com os episódios que se passaram hoje aqui, garantiu então o presidente das Águias. Mas as críticas não ficaram por aqui. Através de uma publicação nas redes sociais, o Benfica informou que decidiu oferecer o prémio de homem do jogo ao árbitro Gustavo Correia e aos restantes elementos da equipa de arbitragem que estiveram presentes no jogo com o Famalicão. Sheldrup, autor de um gol e de uma assistência frente ao Famalicão, foi oficialmente o jogador escolhido para receber o prémio de homem do jogo. Contudo, devido ao protesto que o Benfica fez no final da partida, em virtude das queixas relacionadas com as decisões tomadas pela equipa de arbitragem, o jovem internacional norueguês acabou por não se deslocar até à zona da flash interview para receber a respectiva distinção, que segue agora ironicamente para as mãos do árbitro Gustavo Correia.
Volto a dizer, acho que o Benfica foi bastante prejudicado a nível de arbitragem, mas a equipa também tinha que ser muito mais competente em campo, sendo que tivemos ali a oportunidade para aumentar o score para 0-3 se aquele penalti fosse assinalado. Ainda assim, tínhamos uma vantagem de 2 golos. Otamendi nunca pode entrar daquela forma, foi imprudente, é um jogador experiente e não pode entrar com tudo como o fez. A expulsão é justa e depois a estratégia que o Benfica teve, ficando a jogar com menos um, acabou por convidar o Famalicão a atacar mais. Descemos demasiado cedo, devíamos ter procurado ter mais posse de bola, tentar afastar o Famalicão da nossa baliza e nunca conseguimos gerir o jogo da melhor maneira na segunda parte e acabámos por sofrer um empate com 2 erros defensivos que claramente também podiam ter sido evitados. É verdade que houve aqui muitos erros de arbitragem, mas o Benfica também tem culpa própria neste empate. Devíamos ter feito muito mais em campo, seja os jogadores, seja também Mourinho, que devia ter feito substituições melhores e não devia ter metido o autocarro tão cedo. Os rumores de Mourinho ir para o Real Madrid vão continuar nos próximos dias e também começam a surgir possíveis treinadores para assumirem o cargo do Benfica em caso de Mourinho deixar as águias. E Marco Silva acabou por jogar à defesa e garantiu que só vai tomar decisões sobre o seu futuro no final da temporada. O treinador, a terminar a quinta temporada no Fulham, está em final de contrato e foi questionado sobre o interesse do Benfica. Benfica, só falo do Fulham, tenho orgulho em estar a representar este clube, já estou na quinta época, o clube está desejoso de ficar connosco e quer continuar o projeto, faz sentido, é normal que isso aconteça. Em relação ao resto, no final da época, vamos tomar decisões, sublinhou o treinador português. Eu já disse isto várias vezes, para mim Marco Silva era o treinador que eu colocava a treinar o Benfica, sem sombra de dúvidas. O certo é que é apenas um de muitos técnicos apontados às águias para suceder a José Mourinho, tal como o brasileiro Filipe Luís, que treinou o Flamengo há bem pouco tempo, também já foi colocado na órbita do Benfica, mas por enquanto temos de perceber qual é que vai realmente ser o futuro de José Mourinho. Sem querer desvendar o futuro, Marco Silva abordou um pouco daquilo que espera e dos objetivos que tem para o resto da época. Neste momento, o meu futuro não é o mais importante, estamos em final de contrato, há muitos rumores, mas o clube tem sido claro na pretensão de ficar connosco mais anos. Estão a tentar que isso aconteça e neste momento o foco está apenas nos 3 jogos que faltam. A época tem sido muito boa, novamente, com muitas dificuldades. Temos conseguido contrariá-las e estamos numa posição que nos pode levar à Europa. Há muita coisa para analisar e ver, temos de sentar e perceber o que foi a época, o que poderá ser o futuro, depois disso tomar decisões. Volto a reforçar a ideia, não sou eu que vou escolher o treinador do Benfica em caso da saída de Mourinho, mas se fosse eu a escolher, era sem dúvida Marco Silva quem ligava primeiro para o tentar convencer a vir para o Benfica. Vamos lá ver então qual é que vai ser o futuro de Mourinho e se Mourinho realmente sair, qual é que vai ser a escolha por parte do Benfica. Temos novo ponta de lança apontado ao Benfica, o avançado Isaac Lidberg, de 27 anos, está na mira do Benfica. A informação é do jornalista da Sky Sports alemã, Florian Plettenberg, que acrescenta que o seu clube, o Darmstadt, da segunda divisão alemã, exige cerca de 5 milhões de euros para negociar o ponta de lança de 1,86 m. A Lidberg soma 15 golos e 3 assistências em 30 jogos nesta temporada, números que o colocam no terceiro lugar dos avançados com mais remates certeiros do segundo escalão alemão. Além do Benfica, há vários emblemas da Bundesliga que estão interessados neste jogador, que termina o contrato no final da próxima época, estando ainda na lista de cobiças dos franceses do Lyon. O sueco encaixa no perfil desejado por parte do Benfica, é forte fisicamente, 1,86 m, 84 kg, agressivo na pressão e eficaz dentro da área. Já conta com 3 internacionalizações pela Suécia. Antes de brilhar na Alemanha, Lidberg passou pela Holanda, onde representou o Go Ahead Eagles e o Utrecht. O Darmstadt contratou por 1 milhão de euros ao Utrecht no verão de 2024. O Benfica parece realmente estar no mercado para contratar um avançado. Há, portanto, a possibilidade da saída de Pavlidis ou Ivanovic. Vamos ver como é que fica a situação do ataque do Benfica, sendo que durante os últimos anos
temos sido algo perdulários e, portanto, vamos continuar uma tradição que já acontece há vários anos de contratar pelo menos um avançado por época. Olhando agora para os resultados dos últimos dias, tivemos vitória no derby dos Bs, um gol solitário de Diogo Prioste na recarga a uma grande qualidade que ele próprio bateu aos 63 minutos, decidiu o derby das equipas B a favor do Benfica por 1-0 diante do Sporting, em jogo a contar para a jornada 32 da segunda Liga. No encontro intenso e bem disputado em Alcochete, os encarnados acabaram por ter um ligeiro ascendente sobre o Sporting. Nos últimos instantes da partida, ficou também o jogo marcado por um sururu no centro do relvado entre elementos das duas equipas, após Bruno Ramos agredir a Gonçalo Oliveira e ser expulso. Com este resultado, o Benfica B sobe à sexta posição na segunda Liga, com 44 pontos somados. Vitória no derby feminino no Estádio da Luz. O Benfica venceu o Sporting por 3-1 em jogo de consagração do hexacampeonato feminino das Águias. O jogo foi de sentido único. As encarnadas acabaram por ter 16 remates e as leoas apenas 6. O Benfica bateu os rivais com golos de Marit Lund aos 5 minutos, Carol Costa aos 45 mais 6 de grande qualidade e Sandra Davidson aos 89, contra um de Mackenzie Cherry aos 45 pares de hoje. Com 17 jogos disputados, o Benfica soma 45 pontos, fruto de 14 vitórias e 3 empates. Triunfo no fecho da fase regular. A equipa de futsal do Benfica derrotou o Torriense por 3-5 na 22ª jornada do campeonato. As Águias entraram muito bem no pavilhão físico Torres Vedras, com golos de Afonso Jus aos 4 minutos e de Arthur aos 6. Mantendo atuado, o Benfica chegou ao 0-3 aos 15 minutos, por intermédio de Ednilson Cucci, na conversão de uma grande qualidade, e dilatou a vantagem para 0-4 por Ismael Insali, que fez a sua estreia pela equipa principal aos 17 minutos. A resposta do Torriense surgiu ainda na primeira parte e prolongou-se pela segunda metade, com o Tintin a reduzir aos 28 e Nicolás Tomé a fazer o 2-4 aos 34. O Benfica, porém, voltou a acelerar e Jacaré assinou o 2-5 aos 36. Antes do apito final, Tiago Reis fixou o 3-5 final aos 39. Encerrada a primeira fase no primeiro lugar, com 20 vitórias em 22 jornadas, o Benfica vai enfrentar o Elétrico, oitavo classificado, nos quartos de final do play-off do campeonato. Nova derrota no voleibol, depois do triunfo do Sporting no João Rocha no fim de semana passado. O Benfica voltou a ser derrotado pelos Leões por 0-3 no segundo jogo da final do campeonato português. No Pavilhão da Luz, os Leões ganharam com os parciais 18-25, 22-25 e 22-25. No encontro onde o Sporting foi superior, apesar de em alguns momentos, principalmente no segundo set, ter havido um grande equilíbrio no marcador. O terceiro embate desta final está agendado para quarta-feira, com o Sporting a poder selar a conquista do campeonato no Pavilhão João Rocha. Empate a fechar a fase regular. A equipa de Oca Patins do Benfica empatou 5-5 com o Oliveirense na 26ª e última jornada da fase regular do Campeonato Nacional de Hóquei. As Águias adiantaram-se cedo no marcador por Nil Roca aos 2 minutos, mas a resposta visitante surgiu pouco depois por Galbas aos 5. Gonçalo Pinto voltou a colocar as Águias em vantagem aos 14, mas o Oliveirense reagiu de imediato com Nuno Santos aos 15 e João Souto aos 17 a operarem a reviravolta. Ainda antes do intervalo, Gonçalo Pinto bisou aos 23 e repôs o empate no marcador. Na segunda parte, Pau Bargaló colocou o Benfica na frente aos 34 de livre direto, mas Bruno Di Benedetto empatou novamente aos 37. Já na reta final, Viti fez o 5-4 aos 43, mas Lucas Martínez, de grande qualidade, fixou o 5-5 aos 46. Com este resultado, os encarnados, primeiros classificados da fase regular com 22 vitórias e 4 empates, vão defrontar a Sanjoanense, que ocupa o último lugar no grupo que vai discutir o título de campeão nacional. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre este jogo polémico em Famalicão. Quem é que achas que é o principal culpado por este empate do Benfica? Achas que Marco Silva seria uma boa solução para ser treinador do Benfica em caso de Mourinho sair? E o que é que tu achas deste avançado sueco? Seria um bom negócio para o Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal e coloca na caixa de comentários hashtag empate polémico. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.